Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Congresso derrubou uma série de vetos do presidente Lula, como, por exemplo, o projeto da desoneração da folha de pagamentos, o marco temporal das terras indígenas e também um dispositivo do arcabouço fiscal. O governo concordou com essa série de derrotas em troca da aprovação de outros temas que são considerados essenciais pela equipe econômica, como a reforma tributária. No clima, um aviso. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de perigo potencial devido à baixa umidade do ar em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal. Nesses locais, a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%. O alerta é válido para esta sexta-feira. E no noticiário internacional, na Argentina, o governo de Javier Milei anunciou hoje medidas para restringir os protestos nas ruas em um momento em que são adotadas medidas de ajuste fiscal na economia que terão um impacto direto na vida da população. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. E eu começo esse episódio contando para você como foi o day after do ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi aprovado ontem para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E também eu vou contar para você como foi o dia de Paulo Gonet, que agora vai ser o novo Procurador-Geral da República. E o dia foi de projetar a posse de cada um deles. O ministro da Justiça, Flávio Dino, se reuniu hoje à tarde com o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, para acertar a data dessa posse. E após a reunião, Flávio Dino disse que deve assumir o cargo somente após o recesso do Judiciário, no dia 22 de fevereiro. O ministro disse que até lá ele pretende permanecer à frente do Ministério da Justiça para fazer uma transição de cargo. Mas detalhe, ainda não tem uma pessoa escolhida para ficar no lugar de Dino. E ele foi questionado justamente sobre as alternativas que estão na mesa agora. O presidente da República ainda não indagou a minha opinião. E eu, como seu auxiliar até o momento, nesses meses todos, sempre agi como eu gostava que agissem comigo quando eu era governador. Ou seja, que me oferecessem várias alternativas. Porque o dono do governo, o chefe do governo, o comandante do governo é ele. Eu não creio que haverá essa figura do interino, mas a minha visão é de que essa transição se estenderá por algumas semanas, 2 ou 3 semanas, até que o presidente indique, é o que eu acredito. E tem 2 nomes fortes que estão no páreo para assumir a vaga de Dino lá no Ministério da Justiça. O de Ricardo Capelli, que já é o número 2 do Ministério da Justiça, ou seja, ele é o braço direito de Flávio Dino. E tem também um outro nome, o do ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski. Flávio Dino disse também que deve permanecer no ministério por mais 2 ou 3 semanas e, como ele é senador eleito, ele pretende permanecer lá na casa até a posse no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, Dino também vai ter que fazer uma transição lá no STF, porque ele vai herdar 344 processos que eram de responsabilidade da ministra Rosa Weber, que se aposentou no final de setembro, e também casos que estavam com o ministro Barroso, que se tornou presidente do STF. E a lista inclui uma ação da CPI da Covid contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o último indulto natalino decretado por ele, que beneficiou pessoas condenadas a penas menores de 5 anos. Também vão estar sob a responsabilidade de Flávio Dino investigações criminais envolvendo o atual ministro das Comunicações do governo Lula, o Juscelino Filho, e os senadores Renan Calheiros e Chico Rodrigues, que são políticos que apoiam o governo Lula. Além disso, estará com Flávio Dino a ação sobre a descriminalização do aborto em até 12 semanas. Nesse caso, ele não vai poder votar porque a ministra Rosa Weber já proferiu o voto dela antes de se aposentar.
Flávio Dino diz que já tem uma equipe analisando o acervo que vai herdar e que este também é um dos motivos pelos quais ele não poderia tomar posse imediatamente. Mas ele não comentou o teor dessas ações que poderão gerar algum tipo de constrangimento. Estou mudando de instituição, e vem o recesso judiciário, então não faria sentido haver uma posse na próxima semana, porque vem o recesso, que vai até o fim de janeiro. Então esse período também é importante para mim, exatamente para construir a equipe, identificar o acervo, hierarquizar prioridades, ter, portanto, um novo caminho. No caso de Paulo Gonet, como não precisa de uma cerimônia, ele deve assumir o cargo de Procurador-Geral da República na semana que vem, porque só é necessário uma assinatura do termo de posse. E hoje, durante uma sessão do TSE, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, elogiou a escolha de Gonet para o cargo e ele retribuiu na sequência. Sua Excelência reúne a coragem, seriedade, competência e lealdade institucional para chefiar uma das mais importantes instituições da República, que é o Ministério Público da União. Se eu tenho uma boa experiência para servir de guia na Procuradoria-Geral da República, eu recebi essa experiência daqui, da Justiça Eleitoral, e especialmente de Vossa Excelência, Ministro-Presidente, o exemplo de uma postura intimorata em respeito aos valores democráticos, aos valores da ordem jurídica. Aproveitando que eu estou falando aqui sobre o judiciário, hoje, por maioria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em um julgamento que há omissão do Congresso Nacional em regulamentar a licença-paternidade, que é um direito exercido até hoje com base em uma regra transitória da Constituição de 1988. Os ministros, então, fixaram um prazo de 18 meses para que o Poder Legislativo faça essa lei. E se os deputados e senadores não fizerem isso, o STF estabeleceu que, se encerrar o prazo sem uma nova regra para o benefício, o Supremo vai voltar a se debruçar sobre o tema, estabelecendo os parâmetros para o exercício desse direito. Dando um contexto político aqui para você, nos últimos tempos está rolando uma briga entre o Congresso e o STF, porque os parlamentares dizem que o Supremo fica se metendo em assuntos que é de competência do Poder Legislativo, porque como não são criadas leis, ou quando há um questionamento sobre as decisões tomadas pelo Congresso, o STF é acionado e os ministros precisam agir e acabam passando por cima do Poder Legislativo. E agora o STF deu esse recado, já avisando o que vai fazer caso o Congresso não tenha uma reação. Essa ação aí que o Supremo julgou hoje sobre a regulamentação da licença-paternidade foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde em 2012, em que a Confederação questionava o fato de, até o momento, o Congresso não ter aprovado um prazo definitivo para a licença-paternidade, porque a Constituição de 1988, ou seja, há 35 anos, fixou o benefício com o direito dos trabalhadores e estabeleceu que, até o Legislativo elaborar uma lei sobre esse assunto, o prazo geral da licença dos pais seria de 5 dias, e no caso das mães, o prazo geral é de 120 dias. Mas eles podem ser estendidos em algumas situações, por exemplo, no caso de empregados de empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã, que amplia esse benefício para 180 dias para as mães e 20 dias para os pais. E até agora, ou seja, 35 anos, o Congresso não criou uma lei sobre esse assunto e por isso que o caso foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Falando em poder legislativo, hoje o Congresso se reuniu para analisar 38 vetos do presidente Lula que estavam trancando a pauta, ou seja, deputados e senadores precisavam analisar esses vetos antes de partir para o próximo tema. E em uma sessão conjunta entre deputados e senadores, eles decidiram derrubar uma série de vetos do presidente Lula que representa uma derrota para o governo, como, por exemplo, a questão da desoneração da folha de pagamentos até 2024.
2027 para 17 setores da economia. O presidente Lula tinha vetado esse benefício porque a equipe econômica diz que a desoneração, na prática, não estava gerando tantos empregos como esperado, como é defendido pelos setores da economia, e que esse benefício teria um impacto nas contas públicas. Mas, hoje, os deputados e senadores não concordaram com esse argumento do veto e derrubaram a decisão de Lula. Então, com isso, a desoneração da folha de pagamentos começa a valer até 2027 para 17 setores da economia. A desoneração perderia a validade em dezembro desse ano se não fosse prorrogada, e a proposta substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% por alíquotas de até 4,5% sobre a receita bruta. O autor do projeto da desoneração, o senador Efraim Filho, disse que a derrubada vai garantir segurança às empresas e também aos trabalhadores. Essa derrubada do veto, que a gente vê bem encaminhada pelas lideranças do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, trará, primeiro, segurança jurídica para quem empreende, poder fazer o seu planejamento. Segundo, trará paz de espírito para quem trabalha, para quem tem o seu emprego e não estará ameaçada a demissão. Terceiro, trará esperança para quem ainda não tem, para quem está na fila do desemprego, jovens que querem uma primeira oportunidade, pais ou mães de família que querem, com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a rejeição do veto é um problema para o orçamento. Ele disse ainda que o governo deve judicializar esse caso e que a equipe econômica trabalha para apresentar uma proposta alternativa na próxima semana. Então nós vamos buscar o auxílio do judiciário nesse caso, mas também vamos apresentar para o Congresso, como anunciou o presidente Rodrigo Pacheco. Ele próprio já anunciou hoje. Ele está familiarizado com a solução que nós vamos apresentar. Nós queremos apresentar o quanto antes. As equipes estão trabalhando nos cálculos já há algum tempo, desde que o presidente validou em Dubai ainda, a saída, a solução. As equipes começaram a trabalhar nos cálculos. Além da derrubada do veto da desoneração, o Congresso também rejeitou o veto do presidente Lula ao projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. Com isso, vai passar, portanto, a valer a tese que estabelece que os povos indígenas somente terão direito à demarcação de terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, no dia 5 de outubro de 1988. Outro veto que foi derrubado hoje foi de um dispositivo do arcabouço fiscal. O trecho impede o governo de retirar despesas do cálculo para atingir a meta fiscal no ano seguinte. Por outro lado, os parlamentares mantiveram o veto ao dispositivo que limitava o contingenciamento de investimentos. O governo concordou aí com a derrubada desses vetos que eu contei para você, em troca da aprovação da reforma tributária e também da medida provisória que trata da subvenção do ICMS para as empresas. Traduzindo para você, é uma proposta que altera regras de tributação de incentivos fiscais concedidos por estados a empresas. Essa proposta é uma das mais importantes para a equipe econômica porque vai ajudar o governo a arrecadar bilhões de reais. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. As pequenas e médias empresas representam um segmento vital na economia de diversos países, incluindo o Brasil. E no contexto brasileiro, elas desempenham um papel fundamental na geração de empregos. Do total de vagas criadas em 2022, 78,4% provém de microempresas ou empresas de pequeno e médio porte, segundo um levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em 2023, até abril, 76% dos novos postos de trabalho continuam sendo gerados por pequenas e médias empresas, destacando a sua contribuição constante para o mercado de trabalho. E o Banco BV, alinhado a esses objetivos, busca não apenas aumentar o volume de crédito para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, mas também simplificar o acesso a esse crédito, considerando integralmente o contexto empresarial.
Quer saber mais sobre o Banco BV? Então acesse bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais pelo @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, bora falar da onda de calor e também as suas consequências? Então, hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta amarelo de perigo potencial devido à baixa umidade do ar em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal a partir de amanhã, sexta-feira. Nesses locais, a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%. Como você já deve estar sentindo na pele, o país voltou a enfrentar nesta semana uma nova onda de calor extremo, com temperaturas acima de 40 graus nas regiões centro-oeste e sudeste, assim como partes das regiões norte e nordeste. Por causa disso, a baixa umidade acendeu o alerta nos estados de Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Tocantins, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal. O alerta do INMET vale das 9h10 da manhã até as 11 horas da noite desta sexta-feira. E de acordo com o Climatempo, a região mais crítica é a do encontro dos estados da Bahia, Tocantins e Goiás, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%. Apesar desse tempo seco, o Instituto considera que os riscos de incêndios florestais e também a saúde não são tão elevados, mas tudo isso pode mudar. O INMET recomendou uma série de instruções a serem seguidas pelos moradores das regiões afetadas, como, por exemplo, beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e também evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. No noticiário policial, hoje, equipes da Polícia Federal fizeram uma operação contra o suspeito de invadir a conta da primeira-dama Janja Lula da Silva na rede social X, o antigo Twitter. O alvo da PF foi um adolescente de 17 anos que mora em Sobradinho, na região administrativa do Distrito Federal. E no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o adolescente admitiu que tinha invadido a conta de Janja. E no depoimento formal na sede da PF, ele contou como conseguiu invadir a conta da primeira-dama. Segundo informações da nossa comentarista de política aqui da CBN, colunista do jornal Globo, Bela Megali, o jovem disse que encontrou informações do e-mail e da senha da primeira-dama por meio de vazamento de dados na internet. Aos policiais, ele confessou que fez mais de 30 postagens com ofensas pessoais a Janja. O adolescente relatou que não planejou acessar previamente a conta da primeira-dama e que fez isso após encontrar os dados dela de maneira casual na internet. Aos investigadores, ele disse ainda que acessou a conta de e-mail e a rede profissional LinkedIn da primeira-dama, mas que não realizou alterações e nem analisou ou baixou as conversas e o conteúdo ao qual ele teve acesso. Janja tem um LinkedIn que está sem uso. Por fim, o jovem relatou que o seu objetivo era apenas fazer postagens no Twitter e ele também disse que está arrependido de ter feito a invasão e que não pensava que o ataque hacker teria tanta repercussão. Durante a operação, a PF apreendeu com ele um computador, 2 celulares e 5 pendrives. E por ele ser menor de idade, ele foi ouvido na condição de informante. Entre os crimes investigados estão difamação e invasão de dispositivo informático. O caso está no inquérito das milícias digitais conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por disseminar conteúdo de ódio contra autoridades. A Polícia Federal também fez outra operação hoje, desta vez em São Paulo, para prender suspeitos de planejar sequestros e atentados contra autoridades. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. E, de acordo com a PF, foram encontradas imagens e conteúdos feitos pelos criminosos sobre as residências oficiais dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além
do senador Sérgio Moro. A origem da apuração foi um relatório de inteligência entregue pelo Ministério Público de São Paulo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao chefe da Segurança do Supremo Tribunal Federal. A ação de hoje é um desdobramento da operação que foi realizada em março desse ano contra integrantes de uma facção criminosa de São Paulo. Você deve se lembrar desse caso. Na época, a facção pretendia cometer crimes contra Sérgio Moro e também contra Lincoln Gaquia, promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. O objetivo do grupo era sequestrar autoridades para pedir a libertação de chefes da facção criminosa de São Paulo que estão presos em penitenciárias de segurança máxima. Na educação, atenção concurseiros. O Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, vai ter um novo cronograma. O edital com todas as regras vai ser divulgado em 10 de janeiro e as inscrições vão ser abertas 9 dias depois e vão prosseguir até 9 de fevereiro. A aplicação da prova deve acontecer no dia 5 de maio. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse hoje que recebeu muitos pedidos pelas redes sociais para que as pessoas tivessem mais tempo para estudar. Por isso, teve alteração no calendário. Além disso, o número de cidades que terão a prova subiu de 180 para 217. Na economia, vou contar para você como ficou o fechamento do mercado financeiro hoje. Os investidores ficaram super animados com o anúncio de ontem do Banco Central, que reduziu mais uma vez a taxa Selic. E hoje a Bolsa de Valores de São Paulo refletiu esse ânimo dos investidores. Por isso, fechou o dia de hoje em uma super alta de 1,06% aos 130.842 pontos. Esse resultado é o maior patamar de fechamento da história. No mercado de câmbio, o movimento foi completamente inverso. O dólar caiu 0,07% e ficou cotado a R$ 4,914. Já o euro fechou o dia de hoje em alta de 0,89%, cotado a R$ 5,402. No noticiário internacional, hoje o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se reuniu com o líder da Guiana, Irfan Ali. O encontro aconteceu em uma sala reservada no aeroporto de Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, no Caribe. Essa reunião foi para tratar sobre a disputa do território de Essequibo, que é rico em petróleo e é reivindicado pela Venezuela, que no início de novembro aprovou um referendo para a anexação da área. Desde então, o movimento tanto da Venezuela como da Guiana acirraram os ânimos na região. A mediação desse encontro foi feita pelo primeiro-ministro do país, Ralph González, na condição de presidente da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribe do Mercado Comum e Comunidade do Caribe, e o Brasil participou na condição de testemunha confiável, com o Celso Amorim, que é o assessor especial do presidente Lula, que é um representante do governo brasileiro nesta reunião. Após o encontro, os presidentes da Venezuela e também da Guiana disseram estar dispostos a continuar com o diálogo sobre Essequibo. A reunião de hoje foi o primeiro encontro entre os dois líderes desde a escalada da disputa pelo território. Os dois deram um aperto de mão hoje e, segundo o governo venezuelano, se disseram comprometidos em diminuir a controvérsia em relação ao território de Essequibo. Na Argentina, menos de uma semana depois de assumir o comando do país, o governo de Javier Milei anunciou hoje medidas para restringir os protestos nas ruas, no momento em que são adotadas medidas de ajuste fiscal que terão impacto direto na população. Em um pronunciamento que foi feito na tarde desta quinta-feira, a ministra da Segurança Pública, Patrícia Bullrich, disse que se não há ordem, não há liberdade, e se não há liberdade, não há progresso. Ela disse que as vias públicas não serão mais bloqueadas pela população e quem tentar fazer isso vai ser processado.
As ações são centradas na liberação dos espaços públicos, como ruas, avenidas e estradas. E a ministra destacou que uma prática comum na Argentina, que é o uso de vias secundárias para desviar o trânsito em uma via principal bloqueada, não será mais usada. Patrícia Burrit também disse que todos os envolvidos em bloqueios serão identificados e processados e os organizadores dos atos, como partidos e organizações sindicais, terão que pagar os custos relativos a estragos e ao uso de forças de segurança. E que veículos usados em protestos, como ônibus e carros, que não estejam com os documentos em dia, podem ser apreendidos. A ministra também disse que casos específicos, além das manifestações, como festas religiosas ou comemorações esportivas, serão analisados de forma individual, em conjunto com as autoridades locais e também forças de segurança. Ela destacou que não se trata de um veto a todos os protestos e que quem quiser poderá apresentar as suas causas e queixas nas calçadas. A ministra ressaltou que a implementação do plano depende também do compromisso dos governos das províncias argentinas. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.